Você também que nos assiste pelas redes sociais, a paz Senhor. Eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Amém? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Amém? Eu gosto muito de pegar os textos de Jesus, porque Jesus foi um homem que mais orava. Então Jesus nos ensina que a oração, ela é poderosa, que a oração é tudo que nós precisamos. E nessa passagem, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, que era para ele estar na outra banda, pegasse um barco e estivesse ao mar. Os discípulos receberam a palavra do Senhor Jesus e começou a ir para o mar. E nesse tempo Jesus estava orando. Mas Jesus não orava por um pouco de tempo, porque era a 9h da madrugada. Jesus estava ali orando ainda. Mas Jesus conhecia as coisas que podiam acontecer. E quando eu olho essa passagem que os discípulos vão adiante ali, eu fico me pensando que naquele momento o vento era ao contrário. E às vezes você também passa por uns momentos que às vezes as coisas estão ao contrário na tua vida. Às vezes você acha assim, Senhor, não tem jeito. As coisas estão difíceis. Porque naquele barco os discípulos estavam sozinhos. E os discípulos ali começaram a se preocupar, porque não tinha como eles remar adiante, porque o vento era ao contrário. Eu falo isso porque quando a gente pedala de bicicleta, quando o vento está ao contrário, parece que está empurrando a gente para trás. Eu tenho visto isso, porque parece que você está sendo jogado para trás. Então o vento ele não deixa você se aproximar no objetivo que você tem. O vento está querendo te atrapalhar de você conseguir algo adiante que Deus te colocou para você. Então nesse momento Jesus deu essa ordem aos discípulos. E Jesus começa ali naquela oração fazendo, porque ele sabia que a tempestade vinha, os ventos viriam. Porque ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer. Então quando a gente olha para essa parte, é como diz essa canção que nós cantamos. Não tem como você viver longe de Jesus, porque distante do Senhor não tem como você viver. E outra coisa dessa canção, terceira canção que nós cantamos, o Senhor Jesus mudou o meu viver. E eu acredito que mudou o viver de cada um que aqui está. Então Jesus, ele quando começa o Evangelho, todos os momentos para ele fazer algo, ele orava o Pai. O Senhor Jesus ele não fazia nada que não tivesse direção do Pai. Então quando Jesus chega naquela pedra que Lázaro estava ali morto, Jesus ora antes que aquela pedra seja tirada e ele sai para fora. Quando Jesus estava a passar por aquela dificuldade da cruz, Jesus estava no monte orando, porque ele sabia o que ia vir. E todas as palavras que a gente olha de Jesus, do Novo Testamento, Jesus sempre estava orando. E às vezes nós também precisamos buscar a oração, porque a oração ela é poderosa, ela é eficaz para o nosso coração. Então naquele momento o barco começou a não prosseguir, e Jesus vai até os discípulos. Então quando chega lá eles olham, e acharam que aquilo era um fantasma. Então Jesus fala, é eu que estou aqui. Não tenha medo. Porque Jesus estava indo ao encontro dele, como está indo ao encontro de vocês nessa noite. Então Jesus naquele momento encontra com eles ali, mas Pedro, como era muito afoito, Senhor, deixa eu ir ao Senhor. Então Jesus permite, venha Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas aí veio o vento, né? O vento começou a soprar e Pedro olhou para o vento e não olhou para Jesus.
Então, às vezes, nós não olhamos para Jesus e as coisas acontecem de errado. Mas quando você firma os teus olhos em Jesus, você sabe que Jesus vai fazer algo tremendo na sua vida. Porque se Jesus não estiver no barco, as coisas acontecem. Vem vento, vem dificuldade. Porque às vezes você coloca tantas coisas para fazer, esquece que Jesus está ali perto de você. Então eu lembro da dinâmica que as igrejas faziam, que o motorista do ônibus ele estava e Jesus ali sentado. E chegava um passageiro e Jesus sentava atrás. Chegava outro passageiro, Jesus chegava e sentava para trás. E foi indo até que Jesus ficou lá atrás. Às vezes nós temos deixado Jesus ficar lá no fim. E não tem deixado Jesus ficar à frente. Porque o Senhor Jesus tem que estar na frente em tudo para que nós venhamos fazer o melhor para Ele. Se você quer fazer algo melhor, Jesus tem que estar na sua vida. Assim como os discípulos dependiam do Senhor Jesus. Ele dependia em tudo. Quando Jesus fez as multiplicações de pães, ele também orou ao Senhor. Quando Jesus foi batizado, ele orou a Deus e o céu foi aberto. Então, quando você ora em nome do Senhor Jesus, os céus são abertos. O céu está em movimento a seu favor e ao meu favor. Então, às vezes nós achamos que queremos fazer as coisas do nosso jeito. E se você fazer do seu jeito, você não consegue vencer. Jesus sempre está do seu lado. Jesus ele vai estar caminhando com você e comigo, porque sem Jesus, como é que seria a nossa vida? Ontem o pastor trouxe uma ministração aqui do culto, do ensino, que achei interessante. Se o povo judeu tivesse aceitado Jesus, o que seríamos de nós? Mas o povo judeu não aceitou Jesus e Jesus nos abraçou. Então hoje nós temos a graça, Salvador do Senhor Jesus. Porque o povo judeu rejeitaram Jesus. Aquele que veio para libertar e salvar. Mas nós compreendemos que Jesus veio para libertar e nos salvar. A gente olhamos muito pelas curas, pelos milagres do Senhor Jesus. Mas o propósito de Deus é salvação. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é morar na eternidade. Porque lá em Apocalipse fala que esse mundo que nós vemos vai ser jogado no lamaçal, vai ser destruído. Mas novas terras eu farei. Mas não vai ter sol, porque a glória de Deus vai estar ali criando para nós. Imagine você ter Deus na sua frente e poder você conversar com Deus. E você olhar ali, você vê Moisés, vê Jacó, vê todos aqueles profetas que ali levaram o evangelho. E você está no meio deles. E os anjos do Senhor ali, estão ali cuidando de vocês. Eles estão ali alimentando vocês, porque o trabalho dos anjos é para cuidar, é para proteger. Mas a salvação é só Jesus que pode dar. Então, nessa palavra de hoje, nesse barco, o Senhor Jesus nos ensina que sem Ele não tem como você atravessar. Sem Ele não tem como você chegar ao seu limite, à sua terra prometida. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que Ele tem que estar do lado de nós, como Ele estava com os seus discípulos. O Senhor Jesus, às vezes, deixava Ele só, para ver o que acontecia. Aí vinha a luta. As coisas que ele não conseguia fazer, Jesus tinha que chegar. Jesus chegava, libertava aquela pessoa que era demoniada, os discípulos não conseguiam, porque ele não entendia ainda. Porque quando Jesus estava próximo dele, ele não precisava jejuar, ele não precisava de fazer muitas coisas, porque Jesus estava do lado deles. Mas chegou um momento que Jesus teve que ir. Agora eu derramo o meu Espírito sobre a tua vida, para que vocês venham fazer aquilo que eu comecei. Então hoje nós estamos aqui porque nós estamos fazendo a obra do Senhor. E a obra do Senhor ela não para, ela continua. A obra do Senhor ela é eterna. Assim como o reino do Senhor ele é eterno. Às vezes eu olho aqui para vocês, eu sempre
me incomodo. Se eu não estiver bem com você, como é que eu vou subir ao céu? Se eu não tiver uma comunhão com meus irmãos aqui, como é que eu vou subir ao céu? Isso aqui é uma preparação para ver se nós amamos um ao outro, como Jesus nos ensina. Se eu amo Miguel de verdade, se eu amo Sadraque, ama todos. É muito forte. Amar um pai e uma mãe é fácil. E amar o próximo. Com as dificuldades de ter, a palavra diz, suportai-vos. Né? Mesmo que ele te maltrata, você amar. Mas Jesus, mesmo maltratado, ele amou. E Jesus, quando estava na cruz, ele orou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Todo momento Jesus orava. Não tinha um momento que Jesus não deixava de orar, ele orava. Então, o pastor falou muito isso, que nós devemos orar. Todas as pregações, a oração, ela é nosso combustível. A oração, ela é tudo que nós precisamos. Se eu quero ser protegido lá fora, eu tenho que sair da minha casa e orar ao Senhor. O Senhor me protege. Mas protege a minha casa e minha família, Senhor. Protege o meu trabalho, meus colegas de trabalho. Porque nós não devemos orar só por nós, mas nós devemos orar por nossos próximos, nossos colegas, nossos amigos, nossos vizinhos. Até aqueles que às vezes você não tem uma intimidade, às vezes uma pessoa que te aborrece, mas você tem que orar por ele. Orar até pelos seus inimigos. Em Tessalonicenses 5,17 fala: orar sem cessar. A palavra nos ensina, tem que orar sem cessar. É orar em todo momento. Se você puder tirar uns 5 minutos que seja, como o pastor nos ensina, a oração não é uma hora, tem que orar, não. Mas ela tem que ser objetiva. A oração, ela tem que incomodar o Senhor. Ele vê que a sua oração é humilde e verdadeira. O Senhor Jesus, ele nos ensina que ele é humilde, ele é manso. É isso que nós temos que buscar no Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero ser humilde e manso. Eu quero ser paciente como o Senhor foi paciente. Eu quero amar como o Senhor ama, Senhor Jesus. Porque não é fácil a gente amar do nosso jeito. Não é fácil você amar com a sua própria limite. Você tem que amar com o amor de Deus. Porque Ele que traz o amor ao nosso coração. E Ele que traz o Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós pregamos a palavra, para que nós levamos o Evangelho, para que nós orar para as pessoas e que ela seja curada. Pastor, tem um texto lá em Apocalipse que eu acho interessante. Vai chegar um tempo, Senhor, eu batizei no teu nome, eu expulsei demônio. E eu conversando com um amigo, irmão meu, nós estávamos conversando, ele falou algo muito interessante. Quando eu olho essa passagem, que a pessoa está curando, ali a pessoa é curada, sabe por quê? Porque Deus está honrando é Jesus, não é pessoa. Por isso que ele, quando você usa o nome do Senhor Jesus, Deus faz. Porque é pelo nome do Filho que está honrando, não é para o homem. Então a gente tem que ter muito cuidado por causa dessas coisas. Porque tem muitas pessoas naquele momento falam: Senhor, mas eu fiz tanta coisa. Eu falei do Senhor, mas seu coração estava distante. Assim como aqueles doutores da lei. Era um homem que conhecia a palavra, era um homem que sabia a palavra toda, mas não tinha o amor que Jesus opera no meu coração e no seu coração. É amar o próximo. Aquelas pessoas só pensavam em bens materiais, aquelas pessoas só pensavam neles próprios. E eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no Miguel, no Sadraque, em vocês. Assim que o Senhor Jesus nos ensina. Que quando a gente entra em oração, a igreja entra em oração, quantas coisas nós contemplamos quando a igreja estava em oração. Um irmão que estava em enfermidade foi curado, uma mãe que estava em enfermidade foi curada, mas a igreja orou junta. Não foi só a oração do pastor, não. Como ele fala, ele não é super-herói, ele não é melhor que ninguém, mas ele foi escolhido para ser pastor. É um homem de Deus. Mas ele precisa de ajuda. Ele precisa que nós oramos por ele. Nós precisamos estar junto com ele, porque ele sozinho não vai aguentar carregar esse fardo. Mas o fardo de Jesus é leve. O Senhor Jesus não coloca um peso na sua vida se você não consegue carregar. Os limites que ele te põe, você consegue vencer.
Não desiste. A luta ela vem. Paulo fala uma coisa interessante. É nas lutas que eu lembro que existe um Deus. É nas dificuldades que eu lembro de Deus. Que quando as coisas estão boas, que você está lá com a sua casa cheia de mantimento, nada não está acontecendo, é porque você está afastando de Deus. Mas quando você passa por uma prova, você ajoelha. Senhor, me ajuda. Não é vergonha a gente pedir ajuda a Deus, não. Nós temos que ser humildes. Senhor, me ajuda. Eu preciso melhorar muito. Eu preciso melhorar muito. Às vezes para ver se eu estou agradando as pessoas. Esses dias, alguns irmãos chegou perto de mim. Eu vi um vídeo de você pregando. Deus tem te usado muito. Hoje a minha mãe chegou perto de mim. Eu vi você pregando, meu filho. Então, como as transmissões aqui, ela está sendo levada a todos os lugares, a todas as casas. E quando as pessoas chegam perto de você e falam que você está pregando, eu falo para ele: a honra é a glória do Senhor. A gente só está fazendo aquilo que Ele manda a gente fazer, e de pregar o Evangelho. Porque a gente sabemos que o poder de Deus é grande. Porque quantos livramentos Deus já deu nós nesse dia. Quantas lutas podia acontecer e às vezes Deus esteve ali te livrando. Às vezes você pode andar numa bicicleta. Um dia minha bicicleta furou pneu e eu tive que ir de ônibus. Eu falei com a minha esposa: às vezes o pneu furou porque não era para mim ir de bicicleta. Senhor, às vezes já me incomodou, vai de ônibus hoje. Às vezes acontece certas coisas para Deus te dar uma direção, para algo pior acontecer na sua vida. Porque Deus, Ele já sabe o que vai acontecer. Então Ele te dá o livramento antes. Lá no meu serviço mesmo, algumas pessoas aconteceram acidente. Por isso que eu falo que a gente deve orar pelos nossos colegas. Há um tempo, uns caíram com um cachorro, uma moto atropelou o cachorro e eles caíram, relaram, mas não aconteceu coisas piores. Tem um outro amigo nosso que foi pegar uma carona com o nosso amigo. Chegou no posto Marília, a mulher saiu de uma garagem, eles partiram de moto, ele caiu. E o médico falou que ele ia ficar paraplégico. E ele naquele momento, no consciente dele, eu não recebo essa palavra do médico. Até o pastor sabe quem é aquele rapaz do jardim, pastor, que eu falei com o senhor. E hoje ele trabalha, irmão. Ele tem parafuso, tem placa. Mas uma coisa ele falou: eu não recebo a palavra desse médico, eu recebo a palavra do Senhor. E hoje ele trabalha, ele não faz muita coisa para esforçar muito, porque ele não aguenta baixar mais. Mas ele capina, ele cuida da horta lá, ele faz jardim ainda, porque ele pensar: que seria de mim se eu não trabalhar? Porque é um homem que trabalha muito, ele não tem feriado, ele não tem dia. Mas uma coisa falta na vida dele, é Deus. Tempo para Deus. Isso eu falei com ele no dia. E o tempo para Deus. Às vezes as pessoas só querem saber de trabalhar, querem saber de dinheiro, mas esquece de Deus. Uma vez um amigo queria sair do trabalho e ia mexer com uma lanchonete lá em Caparaó. E eu cheguei perto dele, que eu tinha intimidade com ele. Irmão, posso fazer uma pergunta? Pode. Você vai mexer com lanchonete? Vou. E seu tempo com Deus? Ele parou e falou: é verdade. E ele não mexeu com lanchonete. Sabe por quê? Às vezes a gente tem que orientar as pessoas para não sair da presença de Deus. Então é um momento que a gente também tem que ser sábio, tem que ter sabedoria. E esse mesmo irmão, um dia eu estava na igreja, eu olhei para ele, eu vi que ele estava distante. E um dia no monte nós estávamos orando, eu cheguei perto dele com intimidade e falei: irmão, vem cá. E ele me perguntou: sim, eu vi você na igreja tão distante. Ele falou: Vanderluz, quando você tiver de algo, fala. Porque às vezes nós precisamos falar e nós não falamos. O pastor fala isso, o Espírito Santo nos ensina. Fala, para que aquela pessoa entende. E aquela pessoa estava mesmo, ele estava dentro da igreja, mas com o pensamento longe. Porque a gente está ali para fazer a obra.
E esse dia eu falei com ele, irmão, eu senti isso. Que não adiantava você estar ali na igreja, a palavra está sendo semeada e você está distante. Se você entrar dentro da igreja e não focar na palavra, nada vai adiantar. Então você, quando chegando aqui, você tem que estar focado naquilo que o pastor está pregando, ou que o irmão está pregando. Mas primeiramente, a palavra já falou com você já. A gente só dá uma introdução da palavra. Assim como os discípulos ali. Em todo momento eles passaram por dificuldade. Mas o Senhor Jesus sempre estava com eles. E quando ele foi derramado o Espírito Santo, que é muito maravilhoso, você perde o medo, você perde a vergonha. Você já sai sem medo a nada, vai para a batalha mesmo. E os discípulos foram. Sabiam que eles podiam morrer. Assim como Jesus morreu, eles morreram. Mas hoje, como o pastor fala, ontem ele falou isso. Nós temos tempo de pregar a palavra ainda. Porque tem países que a palavra não pode ser semeada. Tem países que, como o pastor falou ontem, a Bíblia é queimada. Eles querem parar a boca de Deus, eles querem parar os homens de Deus. Mas eles não vão conseguir. Porque a palavra do Senhor ela é vitoriosa. A palavra do Senhor, a igreja do Senhor é vitoriosa. Porque você está aqui porque Jesus confia, você confia em mim. Vocês farão coisas maiores que eu fiz. Isso é uma confiança de Jesus para a sua vida. Não é eu que estou falando de mim, mas é ela através da palavra. O Senhor Jesus confia em você para continuar essa obra. Se você ainda está sem limite, alguma coisa ainda está te pedindo, pede, Senhor, me ajuda, meu Pai. Me ajuda a fazer a tua obra, Senhor. Eu quero fazer mais. Eu quero trabalhar mais para o Senhor. Quando eu cheguei aqui, meu irmão, fiquei tão feliz de trazer aqui um copo d'água, de ficar na porta, de passar um pano no chão. Para mim já era maravilhoso. Não importa o que você faz na igreja, mas você está fazendo é para Deus. E Deus abençoe você. Entendeu? Então, isso que eu aprendi aqui. Eu estava no outro ministério, eu não falo mal lá porque eu perdi muita coisa. Mas lá eu ficava na cadeira. 6 anos eu fiquei lá. E os irmãos às vezes chegavam, por que você não intercede? Por que você não ora para as pessoas? Eu até falei isso com o meu pastor. Irmão, eu acho que para você fazer algo, tem que ter direção de Deus. E lá não tinha direção de Deus. Não queria que eu fizesse algo só porque eu tinha 6 anos ali. Eu queria que Deus confirmasse, assim como confirmou com o pastor Hudson, onde ele orou para que eu seja obreiro da casa do Senhor. Então eu acho muito bonito isso. Tem que ter direção de Deus. Assim os discípulos teve a direção do Senhor. Então nós devemos ter a direção do Senhor e orar a todo tempo e não parar de orar. Essa é a palavra dessa noite. Amém? Vamos cantar um louvor? E essa canção para mim é que nem uma oração, tá? Eu gosto muito dessa canção, para mim é uma oração.